Olá pessoal, todos os alunos e alunas da disciplina de Contabilidade Geral 3. Eu sou o monitor Gabriel Frank e vou estar resolvendo com vocês agora o exercício 4 da lista de patrimônio líquido. Antes de ler o enunciado, falar um pouco sobre essa questão, nela a gente vai revisar um pouco da estrutura do patrimônio líquido, a gente vai ter que organizar algumas contas dentro da estrutura do patrimônio líquido e também rever aquela parte em que fala que todo resultado ao final do período tem que ser distribuído. No caso do lucro, distribuído na forma de dividendos ou na formação de reservas, e no caso de prejuízo também, esse prejuízo tem que ser distribuído em algumas contas também. A gente vai ter que destinar qualquer resultado que a empresa teve para contas patrimoniais, e no exercício a gente vai tratar disso. Então vamos ler agora aqui o enunciado. O enunciado diz assim: exercício 4. A empresa Ômega S.A. apresenta os seguintes saldos nas contas do seu patrimônio líquido: capital subscrito no valor de 40 mil, capital a integralizar no valor de 12 mil, alienação de partes beneficiárias no valor de 2 mil, reserva legal no valor de 3 mil, reserva de incentivos fiscais 3.300, reserva estatutária 1.500 e reserva para contingências. Considerando que ao final do exercício social a empresa apurou prejuízo de R$ 6.000, faça a destinação do resultado do exercício e apresente o patrimônio líquido antes e após essa destinação. Bom, então, aqui a empresa fala sobre essa empresa Ômega, algumas contas que tem dentro do seu PL, e ele pede para a gente fazer a destinação do resultado. Aqui diz que o resultado foi um prejuízo de R$ 6.000, e apresentar o patrimônio líquido antes e após essa destinação. Bom, antes a gente vai ter que só organizar essas contas dentro da estrutura que vai ficar lá dentro do balanço patrimonial. A parte, nesse caso aqui, só do patrimônio líquido. Então aqui a gente tem dentro de capital social o capital subscrito e o capital integralizar. Lembrando que essa conta aqui de capital integralizar está no valor de 12 mil. Só que essa conta aqui é uma conta redutora do PL, então ela vai entrar com valor negativo. Temos a licença de partes beneficiárias, que vai compor a nossa reserva de capital. E das reservas de lucro, aqui temos a reserva legal, reserva de incentivos fiscais, reserva estatutária e reserva para contingências. Todas elas são reservas de lucro. Então a estrutura do nosso patrimônio líquido vai ficar assim, organizado conforme essa tabela aqui. Capital social, composto pelo capital subscrito, capital integralizar, aqui temos nossas reservas de capital, no caso só uma, e as reservas de lucro, temos essas 4 aqui. Só fazendo uma breve observação, que também já foi trazida lá no exercício 1, só para entender bem esse conceito do que é o capital subscrito e o capital integralizar. E por que ele vem com valor negativo, vocês não podem esquecer, para não errar na hora da prova, ou quando o conceito fica bem claro, fica mais difícil de errar no exercício, na hora da prova, e vai ajudar bastante vocês. O capital subscrito é o valor que o sócio se compromete a contribuir com a sociedade. Então, logo quando eles estão numa formação de uma empresa e tal, os sócios se reúnem e se comprometem assim: vou me comprometer com 40 mil reais. Nesse caso aqui, por exemplo. Só que eles só se comprometem, eles não deram 40 mil de fato, é só um compromisso que eles fazem com a sociedade. Para isso, eles se comprometem, então eles têm que realizar. Então, é criada a conta de capital subscrito, que é o valor que eles se comprometem de fato a contribuir, só que de fato eles não contribuíram ainda. Então entraria aqui capital subscrito e menos 40 mil, que seria o capital integralizar. À medida que eles forem contribuindo, forem integralizando esse capital, de fato cumprindo com as suas dívidas que eles criaram com a própria sociedade, esse valor vai sendo diminuído, o valor aqui do capital integralizar. Então, nesse caso aqui, os sócios se comprometeram com 40 mil. Mas eles não pagaram tudo não pagaram tudo ainda para a sociedade, nesse caso. Ainda falta 12 mil. Então, nesse caso, 28 mil reais já foram dados pelos sócios, já foram quitadas essas obrigações, mas ainda faltam 12 mil. Então, justamente esse é o capital integralizado, é o que falta, por isso que ele vem com valor negativo. Em algum momento ele vai ser integralizado, e aí esse negativo aqui vai sumir.
A ideia aqui é zerar. Mas enquanto ainda tiver negativo, é o que o sócio ainda precisa contribuir. Por isso que apresenta, essa é uma conta redutora aqui dentro do capital social. Entendido isso, a gente pode prosseguir com a questão. No caso, organizamos aqui o patrimônio líquido antes da destinação do resultado e agora vamos para a destinação do resultado. Aqui a questão fala que foi um prejuízo de 6 mil. Esse prejuízo ele vai ter que ser distribuído entre as contas. Porém, não é de qualquer forma, tem uma ordem a ser seguida. E essa ordem a gente pode retirar aqui a ordem de absorção do artigo 189 da Lei 6.404. Esse slide em específico aqui eu tirei do slide usado pelos professores ao ministrar as aulas de contabilidade geral 3. Recomendo fortemente que isso aqui está disponibilizado lá em materiais de aula. Recomendo fortemente que vocês deem uma lida nesses slides, eles são bem didáticos, apresentam alguns exercícios também que vão facilitar a compreensão do conteúdo e que vocês deem uma lida neles antes até das aulas, para vocês já chegarem um pouco mais preparados para as aulas e tal. Pelo menos me ajudou bastante quando eu fiz a disciplina. Bom, continuando aqui, tem uma ordem de absorção. E essa ordem de absorção vem primeiro os lucros acumulados. No caso, para sociedades anônimas, essa conta não é mais utilizada. Então, a gente vai arriscar aqui, vamos olhar a partir do segundo. A gente vai pegar primeiro as reservas de lucro, mas qualquer reserva de lucro? Não. A gente vai primeiro as demais reservas de lucro que não sejam incentivos fiscais e reserva legal. Então, aqui a gente vai pegar as demais reservas de lucro primeiro. Depois, se retirou o valor delas, depois a gente vai vir para as reservas de incentivos fiscais, depois para a reserva legal e por último, caso necessário, se ainda não for abatido o prejuízo do período, a gente vai para as reservas de capital. Caso as reservas de capital não sejam suficientes para equivaler o valor do prejuízo no período, a gente vai ter que criar uma conta para destinar esse excedente do prejuízo, que no caso seria uma conta de prejuízos acumulados, que vai ser criada no caso de as reservas não serem suficientes para equivaler esse prejuízo do período. Então, no caso aqui, olhando o nosso exemplo, na ordem, né? Tirando a reserva legal, a reserva de incentivos fiscais, a gente pega as demais reservas de lucro. No caso aqui, a gente pode começar pela reserva de contingência, que é justamente, a ideia da reserva de contingência é justamente preparar a empresa para, em algum momento futuro, preparar para ela lidar com situações de uma baixa no rendimento da empresa, onde a empresa possa vir a apresentar um prejuízo, a empresa estar munida e preparada com uma reserva para justamente, quando chegar esse momento, essa reserva está lá justamente para absorver esse prejuízo futuro. Então, no caso aqui, como tem uma reserva preparada para isso, a gente vai tirar dela primeiro o valor. Depois a reserva estatutária. As demais reservas de lucro, né? A gente tira aqui da reserva estatutária. Lembrando que a reserva estatutária é uma reserva prevista no estatuto da empresa. Então, varia de empresa para empresa. As reservas de incentivos fiscais, que é uma reserva também para quando a empresa recebe auxílios, incentivos do governo para determinadas situações. A reserva legal, que é aquela reserva obrigatória, viria depois, de acordo com a ordem aqui. Reserva de incentivos fiscais, depois reserva legal. E aí, caso necessário, a gente viria para as reservas de capital. Se não for suficiente, a gente teria que jogar esse prejuízo excedente dentro de uma conta de prejuízos acumulados. Então, só repetindo aqui a ordem de absorção. Então, vamos lá para a destinação do resultado no período. Prejuízo de 6 mil que a empresa teve, né? Lembrando que na conta de resultado, o prejuízo tem saldo devedor. Quando a gente pega lá a destinação, o resultado, essa conta temporária, né, que seria uma conta em contas patrimoniais e contas de resultado. Essa conta de resultado de resultado que é prejuízo no final da conta temporária, ela viria com saldo devedor. Como ela tem saldo devedor, o prejuízo tem saldo devedor, a gente vai ter que zerar essa conta. A gente vai ter que destinar esse valor para outras contas. Então, para zerar uma conta que tem saldo devedor, aqui está o prejuízo, né, do período. Prejuízo. Ela tem saldo devedor. No caso aqui de 6 mil. Desculpa se a letra ficar um pouco feia. Débito e crédito.
Então, para a gente zerar essa conta aqui, a gente vai ter que fazer lançamentos com saldo credor para zerar essa conta, beleza? Então, vamos lá. Da mesma forma, então a gente vai ter que debitar aqui, no caso, uma conta a débito, né? A gente vai ter que creditar para zerar essa conta. E a gente vai debitando nas contas de patrimônio líquido. Começando aqui naquela ordem de absorção, das reservas para contingência. Lembrando, as contas do PAEL são contas credoras, a gente vai estar retirando o valor delas para jogar aqui no para equivaler aqui com prejuízo. Então a gente vai, como são contas de saldo credor, a gente vai debitar aqui para zerar essas contas, justamente. Então vamos lá. Primeiro aqui as reservas para contingência, depois zeramos a conta de reserva para contingência, depois reserva estatutária, 1.500. Até agora já foram 2.500, faltam 3.500. Reserva de incentivos fiscais, 3.300, ficou faltando só 200, aí a gente vai tirar agora da reserva legal. Equivalemos o valor do prejuízo, então já destinamos todo esse prejuízo do período, distribuindo nessas contas de reserva. Então, agora a gente vai preparar, que a questão pede, justamente como ficou as contas no PL, como ficaram, desculpa, as contas no PL depois dessa destinação. Então, temos aqui, organizado aqui na estrutura do patrimônio líquido, dentro do balanço patrimonial, que ficariam assim organizadas as contas. As demais reservas de lucro que tinham ficaram zeradas, a reserva legal teve o seu valor reduzido também, e esse é o novo total. Fazendo um quadro comparativo entre o antes e depois, temos essa estruturazinha aqui nessa tabela, que mostra o antes e o depois, lembrando que essas contas aqui foram zeradas, o valor da reserva legal foi reduzido, e aqui se a gente vê os valores totais, a gente percebe que justamente a diferença é de 6.000, reduziu-se em 6.000, que é justamente o valor do prejuízo do período. Então, esse foi o exercício, espero que todos tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, peço que joguem no fórum de dúvidas da turma, ou então apareçam a monitoria presencial. Para isso, peço que vocês confiram com os professores qual é o horário das turmas, horário das monitorias em cada turma. Então, aproveito aqui para agradecer a atenção de todos e desejar bons estudos. Até a próxima.